Olá, pessoas. Meu nome é Patrick, sou professor de Química e nessa nossa aula abordaremos o tema matéria e energia. Falaremos de propriedades funcionais, propriedades específicas e estados de agregação da matéria. Bem, propriedades funcionais. O que são propriedades funcionais? Elas agrupam, tá, substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Tá? Em alguma nossa aula aí, se você quiser procurar, vocês vão ver os assuntos ácidos, bases, sais e óxidos. Essas substâncias, elas estão agrupadas dentro de uma mesma classe, na qual, tá, elas apresentam propriedades químicas semelhantes. Uma outra coisa muito importante para a gente saber são as propriedades específicas. Elas vão diferenciar, elas vão distinguir uma espécie de matéria da outra. As três propriedades, tá, específicas importantes são as físicas, químicas e organoléticas. As propriedades físicas mais importantes que a gente tem que destacar para você nesse momento são as propriedades chamada de ponto de ebulição, ponto de fusão e solubilidade. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão, ele indica a temperatura na qual uma determinada matéria passa do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura de ebulição indica a temperatura na qual uma dada matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Mas eu toquei num tema aqui, numa palavra muito importante para a química, que é matéria. Bem, você sabe o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Propriedades químicas, tá? Eu só vou relatar algumas aqui para você ficar instigado e assistir às demais aulas, beleza? Então, nós temos a combustão, queima, a oxidação, bem, a neutralização, entre outras. E as propriedades específicas do tipo organolética, elas estão associadas com os nossos sentidos. Você lembra quais são os sentidos? Bem, vamos lá. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, as propriedades específicas do tipo organolético, elas estão associadas com os nossos sentidos. E é importante também nós sabermos, tá, o estado físico da matéria. A matéria, ela pode ser encontrada em três estados físicos diferentes, que são sólido, líquido e gasoso. Bem, no estado sólido, tá, as moléculas que formam essa matéria, elas estão praticamente em repouso. Elas estão bem próximas uma das outras. No estado líquido, eu já tenho uma certa movimentação entre essas moléculas. E no estado gasoso, as moléculas, galera, elas estão muito agitadas. Elas têm um movimento bem desordenado. Para a gente finalizar esse tópico, eu queria lembrar para vocês 3 pontos que você não deve esquecer desta aula. Propriedades funcionais. Elas agrupam, tá, dentro de uma mesma classe, substâncias, matérias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, ácidos, bases, sais e óxidos. As propriedades específicas, elas são, como o próprio nome diz, específico a cada tipo de matéria. As principais são físicas, químicas e organoléticas. E o último ponto dessa aula que você deve saber são os estados físicos. Quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Bem, gente, um termo que me chamou muita atenção durante esta aula foi a palavra organolética. Mas eu não quero que você se assuste com o mesmo, tá? Lembre-se que a mesma, tá, está associada com os nossos 5 sentidos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um forte abraço, bons estudos e, ó, não esqueçam de tirar a foto da lousa. Valeu, gente. Tchau, tchau.